Ora, bom dia a todos. Antes de mais, agradeço aqui a oportunidade de vir falar um bocadinho sobre este lado da experiência e experimentação. Toda e qualquer palavra que eu diga tem a ver comigo, com o meu trabalho e circunscreve-se aí, ok? Portanto, estou a falar como alguém que experimenta, que produz, que procura compreender um caminho nessa produção. Então, o título da minha apresentação é Janos, e esta apresentação é composta por 3 pequenos textos e uma exploração plástica que utiliza a banda desenhada como médium. O título do primeiro texto, que vou passar a ler, é Porta. Na cultura ocidental, em que nos inserimos enquanto povo latino, europeu, o corpo surge normalmente separado da mente e colocado no plano da imagem, sendo a imagem considerada como representativa da matéria e a mente como uma forma de dar sentido às representações. A pele, como indício da existência do corpo físico, define uma fronteira entre interior e exterior. A pele, em si mesma, contém e revela variações entre algo natural e algo sobrenatural, entre algo humano e não humano, entre questões de género e questões de identidade. A pele cobre e esconde algo. A pele cobre e revela algo. Pensando-a como fronteira, como porta, possibilidade a transpor, a pele surge como plena de potencialidades, torna-se um convite à exploração. E quando eu digo aqui exploração, estou a falar mesmo em exploração plástica, ou seja, a pele como algo que nos interpela a produzir alguma coisa. Situando esse convite na exploração da imagem de um rosto, surgindo ou não a representação como um retrato mais do que a representação de alguém, será uma representação de forças e de tensões presentes num determinado território. A pele será então um convite, o que impela a produção, e o rosto, esse território. A imagem fotográfica de um rosto humano, cuja fronteira do visível à partida será a pele, surge como representação do território, muito para além da sua possível pretensão a retrato. O potencial de pele, o potencial da pele, presente e fixado na imagem, será o que impele à exploração plástica. O rosto será o território onde essa exploração se situa. Sendo o retrato a fixação de uma percepção, ou seja, a percepção daquele que é representado, produzida por um determinado autor, o retrato convoca e emite sinais para o olhar do espectador que o puxam na direção do interior daquela imagem. Convida a entrar e instaura o rosto como um território de intensidades e forças, de dinamismo. Um território com forças e tensões próprias, que existe como uma superfície que é produzida apenas quando a cabeça deixa de ser codificada pelo corpo, quando esta surge isolada, portanto, quando esta é reenquadrada. O rosto será instaurado como território quando se reenquadra em relação ao corpo, portanto, se autonomiza. A imagem independente de um rosto, autónoma, enquanto território e plena de tensões, remete, então, para uma noção do outro que surge ou de um outro em surgimento, portanto, em ato de, para uma constante possibilidade de mudança. Pressupondo que tudo o que existe é matéria a fluir, sendo cada imagem a imagem, então, de uma mudança, um reflexo e uma refração de todo o resto, um resultado de enquadramentos e da colocação de algo em destaque sobre um fundo, então a parte, ou seja, a imagem, referencia o todo e um determinado aspecto do mundo ganha significado pela referência que faz à totalidade do universo. A imagem de um rosto, que pode levar à criação da imagem de um rosto em mudança, em devir, refere o potencial de mudança presente em cada possível imagem de rosto de cada ser humano, ao mesmo tempo remetendo para a potencial imagem de um único rosto, como soma de todos os rostos de todos os humanos que existem, existiram e existirão, o devir, a parte e o todo. Penso uma imagem como penso uma porta, que se abre, se transpõe e se fecha, revelando caminho novo e fechando o anterior. Esquecendo de fechar totalmente a porta, deixando uma nesga entreaberta, distraidamente ou de forma propositada, revela o potencial para o erro. Abre portas para o potencial para erro, para a contaminação, para explorações em paralelo. Novas escolhas, cheias de certezas antigas, velhas escolhas, cheias de novas incertezas.
talvez algo novo se revele. Este foi o primeiro texto, e a seguir vou-vos mostrar então a tal exploração visual em banda desenhada, ou que utiliza a banda desenhada. Só aqui uma pequena introdução, ou um pequeno enquadramento em relação a isto. Durante a criação desta exploração em banda desenhada, que é o tal trabalho chamado Janus, eu entendi Janus como o deus romano associado a transições, a inícios, decisões e escolhas. Janus, ou Jano, que está interligado com a noção de janeiro, enquanto figura com duas faces que olham em direções opostas. Janus, como o potencial existente em cada imagem de um rosto que nos olha, que se revela e que se esconde. Podendo Janus ser cada imagem, olhando simultaneamente para diante e para trás, no território entre as faces que olham direções opostas, está o potencial de devir. A ombreira da porta a transpor opera a comunicação entre a exploração anterior e a exploração seguinte. Esse território, essa ombreira, sendo uma constante por estar sempre presente e nunca se revelar realmente, ganha corpo e material como inquietação. Uma inquietação que será um convite. Fazendo uma ponta daqui para o início do texto, para a parte anterior, a inquietação será como uma forma de dar sentido às representações que se produzem, sem, no entanto, se revelar e sem que haja uma real intenção que se revele, pois o que interessa é a procura, o caminho. Interessa passar pelas portas, não interessa ter um destino final. Os trabalhos que fazem parte desta exploração desta banda desenhada foram produzidos em série, muitas vezes em paralelo, e alguns deles mesmo em tempos diferentes. Foi uma seleção de alguns entre muitos, e o seu enquadramento, depois de uma forma mais específica, é que levou a haver esta produção. Portanto, não foi tanto uma ideia pré-concebida de vou explorar isto ou aquilo, foi do trabalho produzido que surgiu a ideia e o resultado plástico. E o resultado é este. Eu sou Janus, eu convido à indecisão, eu convido à passagem, eu convido à mudança. Olho para a frente e para trás em simultâneo, sou a porta e o convite, o ato concretizado e por concretizar. Entre eu, Janus, existem outros. Ok, esta foi a exploração, um corpo que existiu a partir de ou melhor, o corpo que existe enquanto digital, enquanto etéreo, e que é criado a partir de todo um conjunto de explorações que têm a ver, literalmente, então, com matéria, com sobreposição, com exploração, com transferência de imagem, com mancha, por aí adiante. Tudo numa base de rostos, tudo numa base de uma imagem, neste caso uma imagem de um rosto, ou várias imagens de rostos, por vezes o meu próprio rosto, por vezes outros, que são sobrepostos por algo e que nesse ato de sobreposição chega a um ponto em que a imagem se autonomiza daquela que era a imagem inicial, produzindo uma outra imagem que, enquanto exploração, por vezes, levou à criação de uma segunda imagem a partir da primeira, de uma terceira imagem a partir da segunda e por aí adiante. Continuando, nesta noção de uma imagem que me leva a uma outra imagem que eu associo à noção de um eu que surge um outro, ao longo do tempo tudo isto me soou a convite, e convite é então o título do próximo pequeno texto.
A pesquisa em artes visuais, a pesquisa realizada pelo artista pesquisador, a partir do processo utilizado para o desenvolvimento do trabalho artístico, implica um ato de comunicação e influência entre experiência e experimentação. Os conceitos, retirados do processo prático, são estudados pela teoria e novamente levados à prática, numa produção contínua de trabalho e de formação de conteúdo. A obra surge como um elemento ativo na produção de significado e influencia a sua produção. A obra interpela o autor enquanto cria e, após criar corpo. Questiona-o, leva-o a repensar as opções e os caminhos, as certezas e as teorizações, por o artista pesquisador não dever ser alguém que procure respostas, mas sim alguém que procure avançar nas suas questões. A dimensão teórica da obra revela-se pela colocação em prática de conceitos e pela maneira como estes se revelam material e plasticamente, sendo que toda a obra de arte contém em si mesma toda a sua dimensão teórica, a procura de uma linguagem própria e a busca de um ponto de vista diferenciado. Da produção em contínuo surge esse ponto de vista diferenciado, do confronto com o processo de criação, que inclui toda a vivência do artista, assim como toda a sua subjetividade. O artista comunica na obra de arte e não pela obra de arte. A obra resulta como uma concretização de ideias, de conceitos, como exploração de procedimentos técnicos, visualização de ideias e concretização de pensamentos. O artista materializa o seu conceito à sua maneira, colocando em prática toda uma subjetividade individual que se transforma numa verdade própria, manifestada especificamente naquela obra e especificamente daquela forma. Assim, a obra de arte instaura uma verdade, oferecendo questões em vez de respostas. A pesquisa em artes visuais apresenta o objeto no seu estado final, produzido, mas como devir, em constante formação e transformação. Pesquisa em artes visuais é um convite à produção, ao transpor de uma porta, a uma contínua exploração própria que surge de uma inquietação, de uma ferida que se pode revelar como pele, que se pode velar como pele, que continuamente alimenta uma comunicação entre interior e exterior, antes e depois, criação e abandono. Último texto, e depois dou por terminado. Eu ia fugir. E então, aproveitando esta questão de eu quase ir fugir aqui da mesa, o texto intitula-se Ação. E então, está em 3 partes. Eu tenho isto tudo muito seccionado. Então, ação. Primeira ação. Roo uma unha, faço uma escala, volto a roer. Para além do homem, existem forças. Mostram-se como intensidades, gradientes, desenvolvimentos e transições, estabelecidas no território que é a imagem de um rosto. Território sujeitado à escala. Escala contém em si uma relação de medidas, tamanhos, tempos, devendo aqui ser entendida como um ponto de paragem para reabastecimento no percorrer de um trajeto. Cada escala produz uma escama, uma experimentação a partir da informação contida no território que servirá como base para o reabastecimento na imagem que se revela como território. A escala, em inglês scale, paragem enquanto descanso / reflexão que levará à nova produção, será simultaneamente escama, em inglês scale, e neste caso a noção de escama como a do peixe, não é? Por exemplo, entendendo-a como a pele escamada que se autonomiza do corpo que a produziu e de seguida o abandona. Essa escala surge como um lugar -tempo habitado por formas -força que antevêem e encenam possibilidades. Lugar, porque pressupõe um território, a imagem do rosto, que potencia o surgimento da nova pele. E tempo, porque terá uma gestação própria antes de ganhar esse corpo próprio. Segunda ação. Volto a roer a unha, que entretanto cresceu. Faço uma escala. Roo de novo. A possibilidade ganha corpo a quando da paragem para reabastecimento e crescimento de matéria a partir da informação contida no território. O trajeto revela-se como devir a cada ponto de paragem, escala, um devir in-humano. Cada escala sugere abandono e renovação. Como escama, não procura dar a ver realidade ou verdades, interiores ou exteriores ao homem, mas potencia a criação de quantos este desejar. Eus que surgem, possibilidades ficcionadas, uma escala de cada vez. A escama, scale,
do corpo surge como um lugar anteriormente habitado pelas formas-força que antevêem e encenam possibilidades. Terceira ação, repito as ações anteriores. Portanto, o ato de roer, abandonar, voltar a roer, por aí adiante, a unha. Pela escala, produzo a escama que de seguida afasto. Procuro simultaneamente olhar para a frente e para trás, uma ação, um convite, uma ombreira de porta de cada vez. Obrigado. Era isto. Está aberto o período de questões. Professora Célia, não sei se quer avançar já. Não. Eu queria agradecer ao Nuno ter apresentado não só um trabalho sobre BD, que não é, acho que é a primeira vez que acontece neste contexto, e ter-nos deixado entrar num universo que é muito pessoal, de construção e de interpretação do próprio trabalho. Com todas as asneiras que aí podem haver. Não digo nada nesse sentido. Não, pelo contrário, um processo que é pessoal tem a sustentação daquilo que é a inteligibilidade que fornece para o que se está a fazer. Se tem validade depois como uma interpretação mais distanciada do objeto, isso já é outra discussão, mas não foi isso que tu pretendeste não, de maneira nenhuma. apresentar. De maneira nenhuma. E por isso eu estava a agradecer a apresentação desse universo pessoal. Eu, se me é permitida fazer uma questão, no processo de criação destas histórias que tu crias a partir de um rosto, o que é que sentes que acontece na transferência de um processo para o outro? Começaste por mostrar ali umas imagens. E se esse processo de transferência é pertinente ou não no teu trabalho? Processo de transferência enquanto passagem, por exemplo, desta exploração para esta exploração, ou de transferência da imagem? Ok. São momentos completamente diferentes. Ou seja, enquanto que neste tipo de produção, falando como produtor de imagens, como explorador de algo que tem uma inquietação, que está ali, pronto, sempre. Muito especificamente nestas explorações, e são explorações com tempos diferentes, algumas em paralelo, e um tipo de trabalho que eu gostava de poder dizer que é muito pensado, muito refletido, não é de fazer. E muitas vezes não surge como uma intenção inicial e que algures a 30% de estar feita revela outra coisa, que ganha corpo novo e que vai por caminhos completamente diferentes e até processos de uma forma por vezes estranha. Começo por fazer transferência de imagem e acabo por mim a fazer monotipia, começo a pôr fita cola em cima de uma imagem e acabo por mim a trabalhar com álcool e com tinta à base de óleo e a perceber se aquilo depois funciona também com um acrílico, porque sim, porque estava à mão, ou com café. Ok, não é nada claro, e se perguntarem se sou o exemplo a seguir, de maneira nenhuma. Nem pretendo ser. São explorações diferentes e que vieram de, inicialmente, ou pelo menos na sua diferença, um ato de revelar, neste caso, ou seja, a colocação de tinta que cria o véu, pronto, que depois levou à descoberta de que, pelas características do papel que estaria a usar, a própria tinta reagiria de uma determinada maneira e que levou a uma produção mais consciente, digamos assim, de uma transferência de imagem que levaria à produção de uma segunda imagem, neste caso, e todas elas depois aqui se interligam e há transferência
A passagem direta de um lado para o outro, como se tivéssemos duas partes. Unindo, teríamos a imagem inicial, mas ela nunca mais regressa. E o que me levou a esta tal, a uma outra noção de um eu parto para um outro, esse outro torna-se independente. E foi muito neste lado prático que isto surgiu. Antes disso, eu simplesmente estava a explorar imagens de rostos que por vezes eram o meu, por vezes não, eram outros rostos, por alguma razão que nunca procurei perceber em demasia, me interpelavam e me diziam, olha, aqui está uma imagem interessante, um território a explorar, tem ali umas borbulhas, tem ali umas coisas e tal, e então, de alguma maneira, aquilo puxa para a intervenção. Por sua vez, levou a outro lado de uma noção mais consciente, aí um pouco mais consciente, de sobreposição, neste caso, de fita cola, desta fita de pintor, masking tape, é um nome com mais piada, porque a fita que mascara. E a piada é mesmo essa, a fita que mascara, porque cria em cima de um rosto, literalmente uma máscara, e porque levou mesmo a explorações em que havia o registro de determinado tipo de ação sobre a face e que, no fim, o objeto que ficava era a própria máscara, o aglomerado de fita cola, uma coisa estranha, que surgia quase como imagens tipo do homem-elefante, algo assim um pouco mais grotesco. E então todas estas explorações acabam por surgir um pouco em paralelo e vão beber umas das outras. Não é um ato muito consciente. E eu já me esqueci completamente do que tinhas perguntado, Fernando. Peço desculpa. A questão era o que é que acontecia, se para ti era importante no processo de passagem daqui, para estas imagens. Ok. Ou agora tinhas-me criado um problema se eu próprio me tivesse esquecido da pergunta. Pois. Sim. A transferência para o suporte digital já é uma coisa completamente diferente. Okay? Já não é a transferência de tinta, já não é a questão da fita cola, já não é, digamos, a transferência de algo que vem da base da face e que se transforma num objeto autónomo. Este objeto autónomo, não pretendendo ser uma narrativa de nada, não pretende, nem está organizado de forma cronológica, cria relações entre as próprias imagens, está filtrado por ter um determinado grafismo, portanto, este lado dos Janos, e quando surgiu o Janos foi quando surgiu, ou seja, quando surgiu o contacto com aquela figura, que vem do mundo romano e que eu fiz alguma pesquisa, mas sinceramente não tive interesse de aprofundar muito, porque a partir da noção que eu tive, a partir da altura em que eu tive a noção de ele tem duas faces, olha para a frente, olha para trás, eu pensei, está lá. Okay. Não me interessa muito mais, além disto, tentar enquadrar de forma a não fazer, digamos, uma asneira, mas era o que me interessava. Ou seja, interessava-me e fez sentido quando encontrei nas minhas pesquisas esta figura, fez sentido por, de repente, eu entender todo um volume de trabalho, isto são exemplos, é muito mais, mas por entender todo um volume de trabalho como, digamos, algo que eu podia associar a esta figura. E eu associar esta figura como este nome, Janos, esta figura, poderia assumir-se como cada uma daquelas imagens. Neste lado de que aquela imagem que nós vemos, ou cada uma destas, vemos aqui paradas, digamos assim, no tempo, cada uma destas imagens relaciona-se com a anterior, relaciona-se com a seguinte. Mesmo que neste caso, esta não tenha vindo necessariamente desta, nem tenha dado origem a esta que aqui está. E aí veio um lado que é filtrado numa lógica completamente diferente. Ou seja, ao passar para esta lógica de banda desenhada, e eu digo banda desenhada porque surge como prancha, surge como uma noção de 9 vinhetas, sempre em contínuo, e que de propósito são 9 vinhetas, não queria criar noção necessariamente de passagem de tempo, não queria criar nenhuma narrativa específica, queria então que as imagens fossem todas elas
fechadas num determinado grafismo que as tornasse coerente, ou seja, daí a questão do preto e branco, daqui haver um lado mais, digamos, mais rude na imagem, um determinado contraste, queria que houvesse texto, e aí queria mesmo que houvesse este pedaço de texto, como se fosse uma figura que estivesse a refletir sobre ela mesma, de uma forma leve mesmo. Mas ao mesmo tempo que permitisse que, digamos, alguém que não faça a mínima ideia do que é que eu estou aqui a procurar, a explorar, e que eu mesmo ando à procura, continuo à procura disso, tenho uma pequena noção que já é muito diferente daquela que eu tinha há 2 anos atrás, que é muito diferente daquela que eu tinha há 4 anos atrás, e que espero seja muito diferente daquela que eu terei daqui a 2 ou 4 anos, mas no meio desta exploração interessava-me realmente este lado do rosto, esta passagem do rosto, e interessou-me fechar, digamos, esta exploração. Fechar é sempre um fechar intermédio, não foi por acaso, e eu confesso que ontem estava a rever ligeiramente o texto, e o meu rever ligeiramente o texto foi até às 5 da manhã, quando me apercebi que já estava a escrever tudo quase de novo, e pensei, ok, olha, isto vai ser assim, e mesmo com todo o lado de sono, se correu mal, correu, pensei eu. Mas é bom, porque não houve noção de passagem de tempo, e se não houve a noção de passagem de tempo enquanto estive a produzir, quer dizer que algo aqui dentro está no sítio certo. Pronto, um à parte. Aqui interessava-me especificamente esta noção de uma imagem que potencia outra. Interessava-me esta noção de potencial de trabalho que vem da observação de uma imagem, especificamente a imagem de um rosto, enquadrado num determinado plano, feito de uma determinada maneira, e que depois então abre portas para a criação de outra imagem de rosto, de outra imagem de rosto, e por aí adiante. Mas sim, houve uma filtragem de todas estas imagens para criar um objeto que para mim tem a ver com um fechar, digamos assim, de uma determinada exploração no tempo. O que não quer dizer que eu não regresse aqui e não produza mais desta maneira. É uma nova roupagem, porque esta exploração fecha-se como aprendizagem, mesmo que mantenha a tal porta aberta para contaminar e para dar origem ao erro. Eu gosto da noção de erro, que há bocado estavam a falar, tal como gosto da noção de desenho presente em tudo, e não só como risco num sítio ou noutro. Para mim é muito mais permeável. Mas é esta noção de passagem. E este lado aqui do eu convido à passagem, é o rosto convida à passagem do tempo, convida à passagem do reconhecimento. Um rosto está em constante mudança e potencia essa constante mudança. Portanto, o trabalho em si acaba por ser um contentor de uma determinada exploração que pediu para ter um corpo próprio, para além deste todo em separado, porque surgiu de uma necessidade minha de filtrar, de comparar, de literalmente colocar lado a lado, e a banda desenhada pareceu o melhor meio para o fazer. E até porque na base eu situo-me muito nas fronteiras, aqui, entre umas coisas e outras, e portanto não me chateio nada a fazer banda desenhada, como posso estar a produzir alguma coisa mais virada para outros campos, e tudo se cruza.